galerinha, dando continuidade aí, eu vou estar falando agora sobre exercícios usando os critérios de divisibilidade, tá? Daí da sua apostila. Eu tô na página 26 do volume 1, né? Número 32. Uma confecção tem 1.530 botões e precisa entregar a certa loja uma encomenda de blusas iguais a este modelo. Então, vamos lá. É possível produzir blusas iguais a essas utilizando todos os botões sem que haja sobras? Explique sua resposta. Quantos botões tem na blusa? Se a gente contar ali, a gente vai ver que tem 6 botões. Então, pelo critério de divisibilidade por 6, cada blusa tem 6 botões. O número 1530 é par, termina em 0, portanto, é divisível por 2. Além disso, 1 mais 5, 6, mais 3, 9, mais 0, 9. É divisível por 3. Assim, 1503 é divisível por 6. Porque para ser divisível por 6, tem que ser divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. E é o caso de 1530, porque termina em 0, então ele é par. E se eu somar os algarismos, vai dar um número divisível por 3. Que 1 mais 5 mais 3 mais 0 vai dar 9. E para ser divisível por 6... tem que ser dividido por 2 e 3 ao mesmo tempo. Divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, beleza. É possível produzir blusas com 6 botões, utilizando todos os botões disponíveis sem que haja sobras. Não precisei fazer conta. O que eu usei? Critério de divisibilidade, tá? Em um jogo, há 28 fichas azuis e 42 fichas verdes. Todas elas devem ser distribuídas entre os participantes, sem deixar sobras. O número de fichas azuis deve ser o mesmo para cada jogador, assim como o número de fichas verdes. De acordo com essas informações, responda as questões. Esse jogo pode ter 2 participantes? Por quê? Então, vamos lá. Eu tenho 28 fichas azuis e 42 fichas vermelhas. Então, pode ter 2 participantes? Sim, pois cada participante poderá receber 14 fichas azuis e 21 fichas verdes, totalizando 35 fichas cada um. E 4. Primeiro, por que pode ser por 2? Se você olhar aqui, são números pares, começa daí. Se são números pares, tem como eu dividir por 2 isso aí, né? Ok? 28 dividido por 2, 14, 42, 21. Só de eu saber que aqui é par, eu não precisei fazer conta, porque todo número par é dividido por 2. E 4 participantes, por quê? Não. Porque se você for dividir por 4, não vai dar quantidade exata. Cada participante poderá receber 7 fichas azuis, mas as 42 fichas verdes não poderiam ser distribuídas igualmente, pois 42 não é divisível por 4. Quais que são as regras de divisível por 4? A gente tem que voltar lá no início. A regra de divisível por 4 é... O que eram as condições de ser divisível por 4? Vamos olhar lá. Vamos buscar. Quais eram as condições para ser divisível por 4? Tinha que ter 2 algarismos terminados em 2 algarismos zeros. E quando os 2 últimos algarismos são iguais a zeros, ou o número é um múltiplo de 4. Não é isso? Então, 42 não é múltiplo de 4. Não tem nenhum número que eu multiplique por 4 que vai dar 42. Por isso, voltando lá, não precisou aqui... Os 2 algarismos não terminam com 2 zeros, porque é 42, e 42 não é múltiplo de 4, porque se eu pegar 42 e dividir por 4, vai dar 10,5. Então, não tem nenhum número que multiplicado por 4 dá 42. Então, ok? Tranquilo? Em um faqueiro vieram somente esses tipos de talheres, com a mesma quantidade cada um. Então, um garfo, uma faca e 2 colheres. Beleza. É possível que o faqueiro tenha ao todo 130 peças? Não. Porque pelo critério de divisibilidade por 4, os 2 algarismos de 130 formam o número 30, que não é divisível por 4. Caso o faqueiro tivesse ao todo 130 peças, a quantidade de talheres de cada tipo seria suficiente, mas tinha que ter 130 peças
de colher, 130 peças de garfo, 130 peças de colher menor e 130 peças de faca. Como é 130 ao todo? Não, porque os dois algarismos não é zero e nem é divisível por 4, tá? Se eu pegar 30 e dividir por 4, não vai dar conta exata. E com 128, sim, porque 28 é divisível por 4. Não é isso? Por quê? 28 dividido por 4 vai dar 7. 7 vezes 4, 28. Então, pelo critério de divisibilidade por 4, os dois algarismos de 128 formam 28, que é divisível por 4. Também é possível perceber que há 32 peças de cada tipo de talher. Nesse caso, 128 dividido por 4, 32. Ok? Tranquilo? Em um evento, são distribuídos 80 bonés e 120 chaveiros. Para facilitar a entrega desses itens, o organizador montará caixas com a mesma quantidade de brindes, em cada uma sem deixar sobras. Cada caixa deverá conter apenas um tipo de brinde, sabendo que ele deve usar a menor quantidade de caixas, mas contendo a maior quantidade de brindes, cada uma delas responda as questões. Quantos brindes devem ser colocados em cada caixa? O que você ia pegar? Colocar os divisores de 80 e colocar os divisores de 120, que são os dois brindes aqui, 80 bonés e 120 chaveiro. E ver qual que é o que coincide aqui. O 80, o máximo que ele vai é até 80. Então, o 120, você só vai fazer os divisores dele até esse. Não precisava nem ter feito até 120. Por quê? Porque o 80 só vai até 80 e tem que ser a mesma quantidade. Fazendo aqui que ele fez até 120, todos os números que pode dividir 120 e não sobrar resto, coincidiu o 40. Então, 40 foi o maior que coincidiu, porque 80 não tem e depois aqui é 60 e 120. 1 coincidiu, 2 coincidiu, 4 coincidiu, 5... Mas ele quer uma maior quantidade de brindes de cada um. Então, seria 40. 40. Então, portanto, deve ser colocado 40 brindes em cada caixa. Isso significa que serão montadas caixas contendo 40 bonés e outras caixas contendo 40 chaveiros. Quantas caixas serão utilizadas para guardar os brindes? Aí, sabemos que são colocados 40 brindes em cada caixa. Como são 80 bonés, serão montados 80 dividido por 40, que é igual a 2. Para guardar esse tipo de brinde, e como são 120 chaveiros, serão montadas 120 dividido por 40, que é igual a 3. Assim, serão utilizadas 5 caixas no total. Ok? Mais um. Página 27. Pretende-se dividir duas cordas em pedaços de mesmo tamanho, cujo comprimento seja o maior possível. Se uma corda tem 144 metros de comprimento e outra 96 metros, qual será a medida de cada pedaço? Toda vez que tivesse o maior possível e for vários valores, vai ser máximo divisor comum. Eu não quero que vocês confundam com o mínimo múltiplo comum, que lá era o dia que coincide. Qual é o menor número aqui? É máximo, é o maior, tá? O maior tamanho possível para cada pedaço de corda corresponde ao maior divisor, de 144,96. Então, colocou os divisores de 144, colocou os divisores de 96. Vocês vão ver que o maior divisor que tem tanto no 144 quanto no 96 é o 48. Então, assim, cada pedaço de corda terá 48 metros de comprimento. Ok? Tranquilo até aí? Aqui tem determine o MDC entre 40 e 16. Então, todos os divisores de 40 e todos de 16. O maior número que está tanto entre, diferente de 1, porque 1 não vale aqui no caso, que está em 40 e 16 é o 8. Então, o MDC de 40 e 16 é 8. MDC de 20 e 21 e 28. Coloquei o maior número que repete tanto aqui em cima como embaixo é o 7. Então, o MDC é o 7. MDC de 15, 20 e 30. O maior número que aparece nos 3 é o 5. Então, o MDC de 15, 20 e 30 é o número 5, tá? Espero que tenha ajudado aí essa contribuído aí para o aprendizado de vocês. E vou fazer o último aqui, nesse assunto. Quais são os possíveis algarismos que M pode assumir para
para que o número 12m seja divisível por 3. Então, o último algarismo aqui, que vai compor esse número, tem que ajudar ele a ser divisível por 3. A soma de 1 mais 2 mais m deve ser divisível por 3. Como 1 mais 2 é igual a 3, então m deve ser um número múltiplo de 3, para que 3 mais m seja divisível por 3. Assim como m deve ser igual a 0, 3, 6 ou 9. Podemos substituir m pelos algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Para analisar esses números formados, são divisíveis por 3, vamos lá. Para m igual a 0, temos 120. Aí, para ser divisível por 3, o que tem que acontecer? A soma desses algarismos tem que dar um número que é divisível por 3. Então, 1 mais 2 mais 0 é igual a 3. E 3 é divisível por 3, porque 3 dividido por 3 é igual a 1. Então, aqui podia ser 1, que daria certo. Então, podia ser 121 aqui, esse número. Tá? Então, aí, agora poderia ser? Não, então, peraí. Para m igual a 1, então aqui 120 poderia ser, 120 poderia ser, tá? Já fui lá na frente, então 120 poderia ser, porque 120 é dividido por 3, porque 120 dividido por 3 dá 40, ok? Agora 121, 1 mais 2 mais 1, 1 mais 2, 3, mais 1, 4. 4 pode ser dividido por 3 sem sobrar resto? Não. Então, o número não poderia ser 121. 120 poderia, voltando lá, mas 121 não. Para m igual a 2, então ficaria 122. Então, 1 mais 2 igual a 5. 5 não é divisível por 3, então 122 também não será. Para m igual a 3, então aqui onde é 12m, em vez do m eu ponho 3, aí eu somo 1 mais 2 mais 3 igual a 6. 6 pode ser dividido por 3, porque 6 dividido por 3 dá 2. Então, 123 é divisível por 3. Seguindo esse procedimento para outros valores de m, concluímos que para m igual a 6 e 9, os números formados também são divisíveis por 3. Então, quais os números podiam ser aqui? 120, né? Poderia. 123, 126 e 129. Então, 120, 123, 126 e 129. Então, o m podia assumir o valor de 0, ele podia assumir o valor de 3, ele podia assumir o valor de 6 e podia assumir o valor de 9, tá? Ok? Falei que ia terminar, mas vou nesse último aqui. Quais são os possíveis algarismos que S pode assumir para que o número 328S seja divisível por 5? Então, esse número aqui, que vai compor aqui, que vai entrar no lugar do S, tem que ajudar esse número a ser divisível por 5. Esse é mais fácil, por quê? Só é divisível por 5 um número terminado em 0 e 5. Então, ou S vai assumir o valor de 5, ou ele vai assumir o valor de 0. Então, 3.280 é divisível por 5, pois o algarismo da unidade é 0. E 3.285 é dividido por 5, pois o algarismo da unidade é 5. Portanto, os possíveis algarismos que S pode assumir são 0 e 5. Agora sim, acabou. Espero ter ajudado aí para intensificar aí o estudo do MMC e MDC, tá? E bons estudos aí. E vamos que vamos. Tchau, galerinha.